Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem e vocês estão nos acompanhando na orientação do irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli, e nós vamos trabalhar um texto do livro Para Ser Feliz. O texto se chama Pensamento Atrai, capítulo 15 desta obra, ok? Cuidado com o que pensas. Olha o tema, pensamento atrai. Cuidado com o que pensas. Se o pensamento atrai, mas de onde o irmão José também tirou isso aqui? O pensamento atrai na hora ou gradativamente. Ele atrai de uma maneira ou de outra. O pensamento atrai. Quando eu pergunto para vocês de onde o irmão José tirou essas observações, vão começar fazendo anterior ainda ao texto, só para vocês entenderem que o pensamento ele está no meio de um caminho. Olha, o que antecede o pensamento, o que antecede é a vontade. O que antecede? A vontade, ela vai trazer um outro movimento que ainda não é o pensamento, que é sentir a vontade. Sentir. O sentir a vontade acontecendo no estado íntimo da criatura vai trazer o pensar. Vai trazer o pensar. Veja bem que o irmão José coloca para nós, o pensamento atrai. Quem pensa, age. Ou seja, agir. Quem age, atrai. Olha o que o irmão José está falando para nós. Olha o que ele está dizendo. Eu estou fazendo um gráfico aqui e vocês vão entender. O atrair vai trazer o refletir. Refletir. Veja bem, o tema que o irmão José traz para a gente é o pensamento atrai. Pensamento atrai. Veja. Na realidade, quando ele coloca para nós que o pensamento atrai, atrai. Porque nesse intervalo aqui, nós temos a ação. Nós temos a ação. Se nós temos entre o pensar e o atrair, o agir, a maioria das coisas que a gente faz estão relacionadas ao que a gente pensa. O que a gente pensa está de acordo com o que a gente sente. O que a gente sente está de conformidade com as nossas vontades. Mas eu vou refletir conforme o que eu atraio. Eu vou atrair segundo o que eu faço. Eu vou fazer segundo o que penso. Vocês estão entendendo como que essa rede, ela monta para a gente todo um esquema de ação nessa encarnação? Isso aqui, porque a gente está falando só que o pensamento atrai. Mas isso tudo que eu acabei de registrar aqui, isso tudo, está no livro Seara dos Médiuns. Quem fala isso aqui para nós, quem fala isso para nós é Emmanuel. Emmanuel. No capítulo intitulado Cartão de Visita. Cartão de Visita. Se eu não me engano, é o segundo capítulo, Seara dos Médiuns. E ele vai falando como que isso aqui representa o cartão de visita nas nossas relações. Então, imaginem vocês, nós vamos trabalhar o nosso texto em cima desse esquema aqui. O pensamento atrai. Entre o pensar e o atrair, nós temos o agir. O que antecede o pensar? O sentir aquilo que a gente pensa. A vontade, que aí vocês vão lembrar de outros esquemas que a gente já citou aqui. O livro dos médiuns. O livro dos médiuns, no item 131, que vai falar sobre vontade, atributo essencial do espírito. Vocês vão lembrar de outros momentos que a gente falou do sentir, que é Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando coloca para nós, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e orando, ora a teu Pai,
e fechando a tua porta de contato com o mundo, de contato com as atribulações, de contato com as conturbações, ora a teu Pai que está em oculto. Sinta a presença de Deus dentro de você. O pensar, nós vamos fazer referência nessa relação com atrair. O agir, vocês vão lembrar quando a gente cita Mateus, aqui no capítulo, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 47, quando ele diz para nós, que fazeis de especial? Agir. Que fazeis de especial? É ação. E aí nós vamos atrair de conformidade com o que a gente faz, nós vamos fazer referência, por isso que eu ainda não vou trazer aqui com vocês, e o refletir está de conformidade com este agir. Eu vou refletir? Vou. Por quê? Porque se a gente for lá, se eu não me engano, em João, no capítulo 1, no versículo 38, quando ele coloca para nós, que buscais? Eu vou refletir de conformidade com aquilo que eu estou buscando. Eu estou trazendo essas referências só para nortear o nosso texto. Ainda não é o texto. Ainda não é. Eu só peguei o título. Pensamento atrai. Tá claro? Olha só. Cadê? Pensamento atrai. Cuidado com o que pensas. O pensamento atrai. Olha o que ele fala. Atrai na hora, naquele momento ou gradativamente. Atrai naquele momento ou gradativamente. Quem pensa e deseja o mal, decreta o mal para si mesmo. Quem pensa e deseja o mal, decreta o mal para si mesmo. Isso aqui é muito curioso, porque às vezes a pessoa nem acha que ela está pensando mal. Ela não acha, segundo o critério avaliativo que ela está trazendo para si. Vamos pegar um exemplo? Nós temos um amigo na doutrina espírita que ele estava muito cansado e ele entrou na livraria aqui em Belo Horizonte, na livraria Novos Rumos, que a Cleide é a coordenadora das atividades, é a diretora do trabalho junto com a irmã dela. É um trabalho grande lá na livraria, não só por vender livros, mas por aquilo que eles fazem nesse movimento de empatia, de acolhimento, de confraternização, e aquilo que eles fazem em parcerias com outras casas espíritas. Esse amigo entrou lá na livraria, foi conversar com a Cleide. E aí é muito interessante porque ele foi acolhido. Aliás, conversando com ela, não tem como não ser acolhido. Mas ele reclamou tanto que estava cansado, reclamou de cansaço, que não estava aguentando mais, que ele precisava de pelo menos uns 15 dias para ele poder descansar. Ele precisava de ter uns 15 dias tranquilo, deitado, sendo servido, alguém fazendo para ele isso, fazendo aquilo, porque ele estava muito cansado e tal. Enfim, saiu, foi para as tarefas dele. Depois de um tempo, na hora que ele saiu para essas tarefas, eles receberam um recado, ele foi atropelado. Ele saiu para fazer as tarefas bancárias e tal, e ele foi atropelado. Ele queria uns 15 dias para ele poder descansar, ficar por conta. E aí, a Cleide recebeu esse recado lá, que sabe, fulano estava conversando com você aqui, não é que ele foi atropelado? E aí, lembra a última conversa que ele teve? 15 dias, pois é, Deus ofereceu para ele 45, três vezes mais. Olha que o pensamento atrai. Olha a fala do irmão José, pode ser na hora como pode ser gradativamente. Entretanto, ele queria zona de conforto, porque ele precisava de descansar. Conseguiu zona de conforto. Ele se agrediu nesse movimento de atropelamento de tal maneira que ele teve que colocar aquela gaiola, sabe aquela gaiola nas pernas? Para fazer o movimento de recuperação após cirurgia. 45 dias entrevado, sendo servido. Reclamando ou não importa o detalhe, estava ali a resposta àquilo que ele tinha planejado. Então tem hora que a gente pensa assim, mas eu não estou pensando nada negativo. Não está, não. Será que esse excesso já não é negativo? E aí o que o irmão José traz para nós? Olha bem,
Quem pensa e deseja o mal, decreta o mal para si mesmo. Às vezes a própria pessoa, ele queria, aquele momento, eu preciso descansar, eu preciso ficar 15 dias, eu preciso... Olha, é decretar o mal para si. É decretar o mal para si. A invigilância mental de agora pode te custar reveses daqui a pouco. A invigilância mental de hoje pode te custar reveses daqui a pouco. Se é daqui a pouco, gente, esse daqui a pouco, para nós, pode ser na hora que a gente sair ali e atravessar a rua. Para a espiritualidade, pode ser daí a 1 ano, 2, 3. Que para eles o tempo, tá claro? Para nós o tempo é escasso, para eles o tempo é espaço. Para eles. Entenderam a diferença? Então, imaginem vocês a invigilância mental. Agora, eu volto na questão da vigilância mental. Divaldo Franco estava indo para a praia. E aí ele estava lá querendo descansar. Quando ele falou que ele precisaria descansar, ele precisava de ir para a praia e tal. Aí ele conversou com a Joana de Ângeles, falou que ele iria para a praia, que ele precisava descansar. A Joana falou assim, aí ele perguntou se ela o acompanharia. Ela pegou e falou assim, o que eu vou ficar fazendo vendo você igual lagartixa lá, estatalando no sol? O que eu vou ficar fazendo, Divaldo? Eu tenho tanto trabalho do lado de cá, eu vou ficar te esperando? Não vou. Você vai para a praia, descansa, fica lá o tempo que você acha que precisa e depois, dependendo do estado que você tiver, você retoma as tarefas, os trabalhos e tal. Eu tenho muito para fazer do lado de cá. Se despediu dele. E aí ele ficou pensando, vou ou não vou? Aí ele pensou assim, trabalhando aqui com Joana, eu sou acometido, eu sou agredido por aqueles que querem um insucesso do trabalho. Imagine se para onde eu for, ela não me acompanhar, o que vai acontecer comigo? Quer saber, eu não vou não. Mudou de ideia. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer os movimentos de descanso, não é isso não. Inclusive, nós temos um vídeo falando a respeito do descanso. Aliás, nós temos o vídeo falando do descanso, que é uma orientação do irmão José. Depois vocês se atentem lá para o vídeo. Tá claro? Agora, eu não estou dizendo que não é para a gente tirar férias, que não é para a gente ter os momentos de reflexão, de meditação, de acolhimento, de ser acolhido. Eu não estou dizendo que é para a gente evitar isso não, gente. É para nós termos vigilância mental, inclusive quando nós fizermos esse movimento. E aí, o irmão José diz assim, as forças do universo são forças conspirativas. Sabe o que o irmão José está falando aqui? Que as forças do universo são forças conspirativas? Todos vocês estão lembrando de uma frase. O universo conspira a nosso favor. Lembram disso? Essa frase não é nenhuma invenção. O irmão José não está inventando aqui, ele não está inventando. Mas como ele trouxe para nós agora, quem falou isso na nossa literatura foi Paulo Coelho. No livro O Alquimista, no início da década de 90. Ele fala sobre essa conspiração do universo. Se o Paulo Coelho falou há aproximadamente 30 anos atrás, o irmão José vem trazendo há alguns anos no livro Para Ser Feliz. Ou seja, veja bem como que o Paulo Coelho já estava sintonizado com essas conspirações que a nossa mente atrai. Quando Paulo Coelho falou lá atrás no livro O Alquimista, o universo conspira em nosso favor, o irmão José, ele vai colocar aqui, as forças do universo são forças conspirativas. Onde a carniça estiver, os predadores que dele se alimentam haverão de encontrá-la. Isso aqui é muito interessante. Aonde a carniça estiver, os predadores vão encontrar. Por quê? Porque ela solta um odor. E aí eu volto na fala do Paulo Coelho, porque ele não fala simplesmente que o universo conspira em seu favor. Veja, ele fala que inclusive conspira para você ser feliz. Então veja, se ele conspira para você ser feliz, o que você está buscando?
Imaginem então no caso da carniça, porque ele dá exemplo da carniça, o irmão José. O irmão José. Se ele dá exemplo da carniça, a carniça solta um odor que os predadores se aproximarão. Se os predadores se aproximarão, eles vão construir no movimento destrutivo que a gente já tem plantado no nosso estado íntimo, eles vão conspirar, eles vão construir e a gente vai aprofundar no abismo mental, no abismo emocional que a gente está construindo no nosso estado, no nosso âmago. Tá claro? E o irmão José diz assim: o pássaro não faz ninho na toca da serpente. O pássaro não faz ninho na toca da serpente. Olha, como que é bacana, né? É instintivo. É instintivo. Não é porque tem uma toca ali, o pássaro vai chegar a aproveitar a toca. Instintivamente, se ele sabe que ali é situação de perigo, ele não faz ninho ali. Imaginem, a começar pela boca, disciplina os teus impulsos mentais negativos. A começar pela boca, disciplina os teus impulsos mentais negativos. Ora, se ele está dizendo a começar pela boca, vamos lá em Lucas. Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, quando Jesus coloca para nós, a boca fala o que o coração está cheio. Ora, nós vamos atrair de conformidade com o nosso estado íntimo. Então vamos disciplinar, gente, olha aqui. A começar pela boca, disciplina os teus impulsos mentais. Por quê? Se ele começa por aqui, eu vou agir segundo aquilo que eu estou mentalizando, mas eu vou atrair de conformidade com o que eu fiz. Raul Teixeira, ele coloca para nós assim: a pessoa pode se arrepender no átimo do segundo que ela aperta o gatilho, mas a bala segue o curso dela. O que Raul Teixeira está dizendo para nós? A pessoa pode se arrepender no átimo do segundo porque ela pensou em agredir. E aí na hora que ela agride, ela age. A bala segue o curso dela, por quê? Porque ela vai atrair as consequências. E aí? Vai atrair consequências? Claro que vai, gente. Ela não agiu? Ela agiu. E aqui tem consequência. Ela vai atrair. E aí ele continua dizendo: quem pensa no bem terá a proteção do bem, mas quem pensa no mal terá o mal por companhia. Aqui, quem pensa no bem tem a proteção do bem. Você pensa positivo, você se relaciona positivamente, você verbaliza positivamente, você realiza positivamente. Então, quem pensa positivo, atrai positivo. Essa colocação nós vamos então trazer aqui, se trouxemos a referência do Evangelho, vamos trazer aqui também a referência bíblica. Quem? Jeremias, capítulo 4, versículo 14. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Ó geração! Ele chama a atenção da geração. Jeremias, séculos antes de Jesus, ele já chama a atenção dos nossos pensamentos. Jeremias chama a atenção do nosso perfil mental. Até quando hospedarás contigo? 2.000 anos e meio aproximadamente depois, a gente está de novo com os maus pensamentos. A ponto de nós utilizarmos uma outra referência que Martins Peralva coloca para nós no livro Estudando a Mediunidade. Quando ele fala de 2 tipos de pensamentos, pensamento positivo e pensamento negativo. 2 tipos de pensamentos. O pensamento positivo, ele traz saúde. O pensamento, aliás, o Martins Peralva, no capítulo 31 do livro Estudando a Mediunidade, o capítulo se chama Comunhão Mental. Ele coloca para nós aqui: pensamento positivo traz equilíbrio, pensamento positivo traz saúde, pensamento positivo traz a vida.
Pensamento negativo traz desequilíbrio, pensamento negativo traz a doença, pensamento negativo traz a morte. A morte da perspectiva, a morte do ideal, porque vocês estão pensando, mas quem pensa positivo morre, quem pensa negativo morre. Não, quem pensa positivo desencarna, não morre, desencarna, deixa a carne, desencarnação. Movimento de deixar de entrar na carne, ação de deixar de entrar na carne, desencarnação. E quem pensa negativo morre, mas continua preso na carne, continua preso. Então ele coloca para nós, quem pensa negativo traz o desequilíbrio, consequentemente traz a doença, consequentemente traz a morte. Pensar que vai trazer o agir, na colocação de Emmanuel, o pensar vai configurar o atrair na construção que o irmão José traz para nós. E no último parágrafo, ele fecha dizendo, se o pensamento mal te visita, faz uma prece, lê um bom livro, escuta uma boa música, voluntaria-te na caridade, enfim, preenche o teu tempo de forma a não conceder espaço para a treva na tua cabeça. Não conceda espaço para a treva na sua cabeça. Olha, ele dá alternativas se o pensamento... E são várias, gente. Talvez você não goste de uma, mas tem outra. Você não gosta da outra? Tem aquela outra. Aqui, se o pensamento mal te visita, o seu discernimento, o meu discernimento, o nosso discernimento, a gente tem uma ideia do que é um pensamento mal. A gente sabe. Se o pensamento mal te visita, faz uma prece. Olha a primeira colocação que ele disse. Faz uma prece. Lê um bom livro, segunda. Escuta uma boa música, terceira. Voluntaria-te na caridade, quarto. Enfim, qualquer uma dessas ações, ele dá exemplo de quarto. Não tem que ser uma dessas quatro. Atenção para isso. Não tem que ser uma dessas. Ele dá exemplo de pelo menos 4. Se você tiver com um grupo de amigos saudável, numa conversa cordial, edificante, promissora, onde vocês falam de metas, propostas, onde tem movimento de alegria, pronto. É outro movimento saudável para evitar o pensamento negativo. Então, ele faz propostas. Aí ele diz, preenche o teu tempo de forma a não conceder espaço para a treva na tua cabeça. Quando ele coloca de forma a não conceder espaço, nós não temos um ditado popular que diz, mente vazia, oficina do diabo? É isso aí, gente. Mente vazia, oficina do capeta. Para que isso? Olha, nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos. 60 mil pensamentos que a Joana de Ângeles coloca para nós. Por dia. Em média, 60 mil pensamentos por dia. O espírito de João Lúcio, ele coloca para nós que nós podemos chegar até 100 mil pensamentos por dia. O espírito de João Lúcio, quem nos conhece aqui de Belo Horizonte, quando ele esteve conosco aqui na Terra, era o Lúcio Abreu. O Lúcio Abreu, que trabalhou conosco. Aliás, nós trabalhamos com ele dentro do movimento espírita. É com quem nos ensinou muito na área da evangelização, junto com o senhor Honório Abreu, o senhor Oswaldo Abreu, fundamentaram a evangelização no estado de Minas, em vários estados do Nordeste, descendo para alguns estados do Sul e Centro-Oeste. Imagina, fundamentaram a evangelização da criança. Dali surgiu o Grupo Emmanuel, trabalharam na direção do Hospital André Luiz e da União Espírita Mineira. Imagine, dali surgiu o Mildinho, e os estudos do livro Luz Imperecível, construído pelo senhor Honório Abreu e uma equipe que, trabalhando junto com ele, trouxe para nós esse manancial de conhecimento. Luz Imperecível. Imaginem vocês, na fala de hoje desencarnado João Lúcio Abreu, ele coloca que nós podemos chegar até 100 mil pensamentos. Gente, é muita coisa. Se nós podemos chegar até 100 mil pensamentos,
eu volto então no último trechinho do último parágrafo do capítulo 15. Preenche o teu tempo de forma a não conceder espaço para a treva na tua cabeça. Ou seja, nós podemos fazer muito para refletir o bem e aí avaliarmos de forma aprofundada a fala de João, que buscais, que é a orientação de Jesus, uma pergunta que fica para nós. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Eu espero que esteja valendo as nossas discussões, as nossas informações, os nossos comentários, mas que vocês não se contentem, ok? Que vocês aprofundem para tirar ainda mais daquilo que a gente está apenas apresentando algumas ideias. Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.